Boa noite, pessoal. Meu nome é Bárbara, colaboradora da tenda Novo Caminho, tenda de Aruanda Novo Caminho, e hoje nós vamos falar sobre ordem e disciplina. Começar falando aqui para o pessoal que é um tema que veio para mim de forma interessante, porque há alguns anos atrás eu pesquisei muito sobre disciplina. Foi uma pesquisa frustrada, não achei nada que fosse realmente agregar. O que que eu achei na época? Achei aqueles 21 dias que se você repete, o seu cérebro consegue compreender, consegue atingir um objetivo. E aí, fazendo esse estudo, foi maravilhoso, porque eu entendi que agregando com a religião, com as religiões, como faz sentido a ordem e a disciplina. É algo que, para mim, eu luto todos os dias como ser humano, eu tenho dificuldade, né, com disciplina, principalmente com horários, assim, sempre, desde que eu sou criança. Então, foi um tema que mexeu muito comigo, muito legal. Vamos ao próximo, vamos aos slides aí, ideia. Esse é o nosso tema, nós falamos, podemos pular. Ele vai aumentar a tela ou é assim mesmo? Bom, vamos começar aqui com a palavra ordem. Eu preciso. Tem como aumentar, Déia? Aí eu consegui aqui. É que Tá se todo eu mundo me ouvindo, aumento, pessoal? Babi, se eu coloco para ficar a tela cheia, aí ele não passa, não sei o que que acontece. Então, o máximo que eu consigo é Ah, isso aqui. entendi. Não, tá tudo bem, eu consegui aqui para conseguir ler pelo celular. Bom, a ordem. Pelo dicionário, qual é o significado? Substantivo feminino, determinação de origem superior, de autoridade, mandado, prescrição, ordenação. Não cumpriram a ordem da diretoria. Relação inteligível estabelecida entre uma pluralidade de elementos, organização, estrutura. A classificação dos seres vivos implica uma classificação. Neste sentido, a taxonomia empregada é a seguinte: espécie, gênero, família, ordem, reino e domínio. Por exemplo, os primatas constituem uma ordem dentro dos mamíferos. Então, entendemos a ordem como, por exemplo, a ordem numérica, para nos organizarmos tanto quanto seres humanos, tanto quanto essas outras linhas que nós temos aí para nos organizar como sociedade também. Natureza, enfim, pode passar. Ordem no universo de Deus. Eu vou começar aqui com uma leitura no livro dos Espíritos, página 220, que diz o seguinte: Lei do trabalho, necessidade do trabalho, limite do trabalho e repouso. Necessidade do trabalho. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza. O trabalho é uma lei natural. E por isso mesmo é uma necessidade e a civilização
obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais. O espírito, não. O espírito trabalha com o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Mas porque o trabalho é imposto ao homem, é uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho, à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo de Deus, deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Porque a própria natureza provê todas as necessidades dos animais. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado ao cuidar de sua conservação, eis porque entre eles o trabalho não conduz ao progresso, enquanto que no homem ele tem um duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens estão submetidos à mesma necessidade do trabalho. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creias que o homem fica inativo e inútil. A ocasionalidade seria um suplício em um lugar de um benefício. Bom, o que que acontece? Porque essa passagem veio aqui na ordem. Como a ordem implica no que seremos não só como humanos, mas também nos outras passagens da nossa existência, em outros mundos, em outros planetas. Você tem uma escala de progressão e ela é uma ordem. Então, hoje, nós trabalhamos mais pelo material, porque é a necessidade do nosso corpo físico no planeta Terra, que nos ordenará de uma forma, nos organizará de uma forma que vai causar um pouco do nosso evolução, e assim a gente vai conseguir, com essa ordem e disciplina, conseguir a escala da nossa evolução. Então, é muito importante a ordem. Pode passar. Deixa eu só falar uma coisinha assim que me veio agora, né, com a sua explicação. Se a gente for pensar na nossa vida, tudo tem uma ordem, né? Tudo é ordenado, Exatamente. assim. É a ordem que a gente tem que colocar na casa para a gente ter uma vida saudável, é a ordem das coisas que a gente faz no dia a dia, no trabalho, né? A gente tem uma ordem de trabalho, mas a gente também tem chefia, subordinado, então também tem essa ordenação. A sociedade se organiza dessa forma, né? Isso. Viu Muito como interessante. nós, enquanto sociedade, somos um sistema ordenado, certo? Se eu tiro o meu lixo de casa, o meu lixo vai para o lixeiro manda lá pro, ai, fugiu a palavra, manda, enfim, para incinerar. E então tudo é uma escala de uma única conexão, de um único planeta que se ordena e aí se comunica e consegue fazer as evoluções e as projeções que a gente tanto almeja, né, a realizar. E aí, quando a gente muda a ordem natural das coisas, a gente tem infestação de bicho, porque tirou o predador, a gente tem essas chuvas em excesso, calor em excesso.
né? epidemia, né, como a dengue, por Sim. exemplo, é porque alguma coisa desordenou ali. Perfeito, é isso mesmo. Exatamente isso, velho. Bom, vamos lá. Significado bíblico. Mas e aí, Bárbara, no Evangelho? O Evangelho, ele explica da forma que eu acabei de dizer. Ele explica com outros temas, outros assuntos, a mesma coisa. Então, na Bíblia, nós temos um significado mais, eu diria, simples. Segundo a Bíblia, a ordem, significado bíblico, está relacionada à vontade de Deus de estabelecer uma estrutura e harmonia entre todas as coisas, através da obediência aos mandamentos e princípios divinos. Os indivíduos podem experimentar a paz, a prosperidade e a comunhão com Deus, apropriada combinação de meios. Olha, para você ver como tem a ver o que nós estamos falando aqui. Então, se fizermos aí uma ordem de seguir as leis de Deus, que aqui no caso são os mandamentos, como a gente vai alcançar a prosperidade, a paz, a comunhão em Deus, porque Ele ordenou o mundo de uma forma perfeita, eu diria. Qual o significado da frase? Deus é um Deus de ordem, que tem na Bíblia. A frase Deus é um Deus de ordem significa que Deus criou, segue um plano específico. Deus que tudo que criou segue um plano específico. O universo, a Terra e até mesmo o corpo humano não são resultados do acaso, mas sim seguem padrões e leis da natureza divina, o ajustamento. Classe, série, é o que nós dizemos, né? Qualidade de quem é metódico e indiscreto nos seus atos. Procedem com ordem. Boa administração, praxe, uso e lei. Mandado receber uma ordem. Isso tudo está na Bíblia desta forma. Acredito que também para explicar o que a gente vem falando. Esse mandado, receber uma ordem e disciplina. E aí agora nós vamos falar sobre a disciplina que ela tem um encaixe aí com a ordem. Bom, disciplina no dicionário. Substantivo feminino, obediência às regras, aos superiores e regulamentos. Militares, por exemplo, ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de uma organização. É essencial a disciplina dentro de um hospital. Pode passar. Então, pessoal, a disciplina, só para a gente conectar, ela tem tudo a ver com a ordem, né? É depois dessa ordem, desse sistema perfeito que somos, causados pela ordem em que nascemos, convivemos, que o nosso planeta foi projetado, vem a disciplina para que essa ordem continue aí em harmonia, causando a todos nós e aos animais e a nossa natureza a paz, a prosperidade, a comunhão, tudo que Deus gostaria que nós experimentássemos. Disciplina e ordem. Ideias básicas pela União Espírita Mineira e referência à Bíblia. Disciplina e ordem, ideias básicas.
A ordem e a disciplina existem nas leis que regem o universo, movimento da Terra, da Lua e as estações do ano, por exemplo. Demonstram que aqueles são fatores indispensáveis ao progresso individual e coletivo. Olha como são indispensáveis ao progresso individual e coletivo. A criatura disciplinada respeita a ordem estabelecida, acata as leis e procura dar-lhes cumprimento. Ao espírita, mais do que qualquer pessoa, compete o dever de ser ordeiro e disciplinado, a fim de que possa servir de instrumento de progresso para toda a coletividade de que faz parte e, ao mesmo tempo, conquistar o seu próprio aprimoramento espiritual. Olha como é importante a disciplina nos nossos trabalhos, até para a evolução do nosso próximo, como nós, como instrumentos. Opa, peraí. A criatura disciplinada, esse que eu já li, né? É. Disciplinas espirituais são meios de desenvolver nossa espiritualidade e profundidade no nosso relacionamento com Deus. Então, olha como a disciplina espiritual vai nos aprofundar com o relacionamento com Deus. E vamos conseguir ter mais organização, pensamentos bons. Elas nos ajudam a compreender mais quem Deus é e como nós podemos aprofundar com Ele no nosso dia a dia. Quer dizer, quanto mais a gente sabe, mais conectado a gente está, mais em boas vibrações a gente está, mais os nossos pensamentos estão elevados, e aí vai nos conectando com Deus. Tudo provém da ordem e da nossa disciplina. Pode passar. Agora vamos ao significado bíblico. Lá era o significado que eu achei no Espiritismo kardecista. Significado bíblico. Disciplina é saber se controlar. A pessoa disciplinada se dedica a coisas boas e não permite espaço para o pecado. A disciplina ajuda a evitar os impulsos que levam ao pecado. A disciplina é o caminho para a sabedoria. Quer dizer, se você é casado e é disciplinado, já leu a doutrina e tem ali que nós somos uma sociedade monogâmica, você não vai buscar um relacionamento fora do seu casamento que vai causar cada dia mais paz, cada dia mais tranquilidade, cada dia mais conexão com Deus. Por quê? Porque você está tendo a disciplina, né, de ser uma pessoa de moral mais correta. Outro significado bíblico de disciplina é a repreensão ou castigo. Assim como os pais disciplinam os filhos, Deus disciplina aqueles a quem ama. A disciplina de Deus nos ajuda a reconhecer os nossos pecados e a mudar de vida. Deus nos disciplina para nosso próprio bem. Então, como disciplinamos alunos, como disciplinamos filhos, como disciplinamos ah, colaboradores da nossa empresa, Deus está nos disciplinando também para que cada vez mais a gente consiga se conectar com uma vida do bem, uma vida
mais próxima ao que ele queria para nós. Vamos adiante. Bom, aqui eu coloquei duas frasezinhas aí, uma é do Mário Sérgio Cortella. A disciplina é a organização da liberdade. Tendo a disciplina hoje, a gente colhe frutos, como nós vimos aqui nesse estudo, frutos do bem, da prosperidade, da paz, da comunhão. E o outro é de Santo Agostinho. A paz e a tranquilidade da ordem de todas as coisas. A paz e a tranquilidade da ordem de todas as coisas. É só isso, pessoal, por hoje. Obrigada. Alguém tem alguma coisa aí a nos contribuir? Fiquei pensando no elo, né, da corrente, assim, quando você fala da disciplina, que a gente está ligado e que aí o, o pensamento, né, a elevação do todo, sim, a gente sempre fala, né, que nós somos elos de uma mesma corrente. Então, se a gente se mantém todo mundo, né, em ordem e disciplina, a gente fortalece essa corrente, ao passo que o inverso também enfraquece, né? Ao passo que conecta cada vez mais com Deus, cada vez mais com a espiritualidade. Cada vez que você for mais ordenado, mais disciplinado, você vai conseguir cada vez mais paz interna. Mais paz interna a gente consegue contribuir com o nosso próximo, né? Dessa forma. Opa, hoje você não tá legal, mas vamos lá, segura aqui, calma, tranquiliza. E aí a gente se torna um todo aí que consegue alcançar as boas vibrações e também objetivos de vida, né? Que é como diz aqui no livro dos Espíritos, como é importante essa evolução também da ordem, né? O número um e o número 10 nada mais é o um com o zero, mas se eles não tiverem essa ordem, como nós vamos entendê-los, né? Então, para entendermos a disciplina, por isso que eu achei interessante esse estudo, a ordem vem primeiro. Olha, primeiro você tem que se organizar. E aí depois você vai entender a se comportar, eu diria, né, Débora? Então, acho que a ideia é essa. A Dorinha tá caminhando em casa. Fala, meu amor. Tá no mudo, Dorinha. Melhorou? Tá Melhorou. ouvindo? Melhorou? Tá? Estamos sim. Uhum. É que o sinal tá um pouquinho ruim, eu não sei se fica muito bom. Babi, não, legal. Acho que é mais ou menos isso que você falou mesmo, né? Se a gente, como disse, se você tem uma casa, aí você quer disciplinar, mas tá tudo uma bagunça, né? Às vezes, assim, você tem que pôr as coisas em ordem, colocar tudo no local, acho que até para facilitar o seu entendimento também, né? Para você ver ali o que você precisa fazer, o que você precisa executar primeiro, para depois você entender qual vai ser a próxima sequência, que nem você falou do número, né? Número um com o número 10, né? Se o zero está na frente, ele não é um 10, ele é um 1. Então, assim, é bem gostoso, interessante essa forma como você trouxe, a ordem e a disciplina no Evangelho, a ordem e a disciplina aí nos conceitos bíblicos, né? Traz bem uma clareza, assim, do que a gente precisa se sintonizar, né? Para você É. até chegar em Você, algum pe- local, chegar em algum caminho, né? Você pegou bem a minha ideia, Dorinha, assim, que eu achei fantástico, porque eu sempre pensei na ordem e na disciplina como algo que a sociedade tivesse criado, por exemplo, os gregos lá, os romanos, algo que a sociedade tivesse criado para que a gente conseguisse conviver de forma mais ordenada. Mas
com esse estudo, eu percebi que não, que veio tudo também das leis divinas, a ordem e a disciplina. E que o conceito de ordem e disciplina, ele está muito mais no sentido religioso do que no sentido, não é popular, é civilizado. Mais religioso do que civilizado. Muito Não, é isso obrigada. mesmo. Eu que agradeço. Acho que vem aquela questão assim, né, Babi? Se você. Às vezes você tá afoito, né? Mas é aquela coisa, peraí, a ordem das coisas não é essa. Tem uma ordem para Aham. acontecer primeiro, né? Aí depois você vai se disciplinar uma por uma. Obrigadão, é interessante. Samantha. Olá, boa noite. Boa noite. Quando a gente fala em ordem e disciplina, né, a gente precisa compreender tanto ela no micro quanto no macro, né? Falando da ordem da natureza, da ordem das coisas, a gente entende o funcionamento do universo. Mas quando a gente fala da nossa vida ou dos nossos pensamentos, do nosso sentimento, a gente está falando assim de uma individualidade, né, que com certeza interfere no todo. Como a Andrea falou, se somos todos elos, né, porque é uma única família universal. E quando existe uma dificuldade em alguém, isso reflete no restante, né? Não há como a gente ser feliz enquanto houver dificuldade, por exemplo, para tantas outras pessoas em outras regiões. Agora que nós estamos vivendo esse processo no Brasil mesmo, né, dessa situação no Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem como a gente se sentir completamente feliz. A minha vida pode estar assim tranquila, né? Eu posso estar aqui com tudo ok, é trabalho, é isso, é aquilo, tá tudo ok, tá tudo funcionando, tá tudo fluindo. Mas eu sei que tem um irmão meu em humanidade que não está, né? Que está em completa desordem. Então, assim, não tem como a gente ficar pleno, né? A gente não fica em paz, não fica completamente em harmonia. E isso, lógico, vai levar ainda não sei quantos mil anos, né, para que a gente entre num processo de planeta, de evolução planetária, para que a gente de fato sinta essa plenitude, essa felicidade e a tranquilidade, a paz, de fato, né? E até lá a gente precisa entender de ordem. Tudo tem um motivo da gente começar dessa forma, daquela, tudo na natureza e no universo e na própria vida, né? A gente poderia nascer grande, mas a gente nasce bebê. A gente não existe a gente começar nada, em nenhum sentido que seja começar do alto. A gente começa do pequeno, a gente começa porque a gente não entende, porque a gente não conhece, a gente sempre precisa de ter alguém que guie os nossos passos em todas as estruturas da nossa vida, né? A gente tem professor na escola, depois a gente vai também para a faculdade, tem o professor ali que é uma pessoa formada naquele mesmo curso que a gente escolheu, a gente tem, no terreiro, a gente tem a mãe, tem os irmãos mais velhos que ditam e precisam mesmo, né, dizer o que a gente precisa fazer, o que a gente deve fazer, porque sem esse auxílio dessas pessoas que entendem, que estão à frente, que vieram antes, nada funcionaria, né? Como a gente estaria dentro de uma religiosidade com tanta diversidade, profundidade e multiplicidade cultural, inclusive, né? Se não fossem os que vieram antes. Eu E vou os que pedir vieram, e então, né? Só que para a gente compreender e ter disciplina real, né, na nossa vida, para o nosso caminho de progresso, a gente precisa, de fato, aceitar a nossa própria condição, né, enxergar onde estamos nesse processo, né, em que momento nós estamos. Nós somos pessoas que já conseguimos conquistar estrutura interna. Nós somos pessoas que já conseguimos conquistar conhecimento. Nós somos pessoas que já conseguimos, de fato, nos dedicar a tal e tal assunto.
Se sim, a gente já caminhou um pouco. Se não, a gente precisa primeiro fazer isso para depois a gente conseguir transbordar da gente sobre aquele conhecimento, né? Não tem como a gente, é o que a gente sempre fala, né? Que a fala, ela pode encantar, mas o que arrasta é o exemplo. Se eu sou uma pessoa que falo bonito, mas não faço, em pouco tempo, ou seja o tempo que for, mas em algum momento eu não vou eu não vou conseguir bancar esse lugar, né? As pessoas vão percebendo e vão descobrir que é só uma casca, né? Então, leve o tempo que for, porque tem pessoas que conseguem manter uma posição, uma postura durante muito tempo, mas como ela não faz, uma vez ou outra ela vai deixar isso claro, né? Que ela ela não executa. Então, a gente precisa prestar atenção e saber onde nós estamos nesse processo. Ah, eu caminho nessa direção para esse assunto. Ok, e em que lugar que eu já estou? Onde eu já consegui chegar? Tem estrutura suficiente? Não. Está faltando um pedaço? Como que eu busco esse pedaço? Quais são os recursos e onde eu encontro recursos, né? Com relação a mesma a situação da espiritualidade, né, nós somos ainda todos muito iniciantes em todo sentido, né? Nós não compreendemos a metade dos assuntos e talvez da forma de trabalho da espiritualidade, da atuação da espiritualidade, né, no nosso mundo, em nós, na nossa vida. Mas fica ainda mais difícil de ter uma ordem e disciplina quando a gente tem o costume de colocar os bloqueios do ego, né? O bloqueio da vaidade, o bloqueio Não, do deixa eu orgulho. discordar. A ordem aqui nesse estudo, nesse sentido, ela é como da natureza, por exemplo. O leão é o rei da floresta e o rato é o menor. Então, a ordem é nesse sentido, de como o mundo foi, no caso da espiritualidade, né? Como o mundo foi feito perfeitamente num único sistema para ele ter uma ordem. E a disciplina é para que seja a ordem seja, vamos dizer assim, naturalmente Concretizada, concluída no seu ciclo. concretizada, exatamente. A É, espiritualidade maior vive a ordem e a disciplina, isso. né? Nós estamos tentando aprender. E para a gente aprender, a gente precisa entender que a gente precisa deixar de lado várias questões internas, porque senão a gente não chega em lugar nenhum. A gente precisa se abrir para essa ordem acontecer dentro e dessa forma ela conseguir extravasar para fora. A nossa Com vida em certeza. desordem, ela reflete a desordem interna, né? Quando a gente está em desordem na nossa vida, de algum modo, está refletindo a nossa desordem interna, de pensamento, de sentimento, e obviamente a gente não consegue organizar de fora se não organizar de dentro, né? E aí, para a gente ter disciplina, para manter essa ordem, para a gente crescer a partir disso, para a gente evoluir, porque não tem como a gente evoluir sem disciplina e sem ordem, a gente precisa enfrentar essas fragilidades que a gente tem. Se a gente não as enfrenta, a gente não sai do lugar, né? Então, a ordem só é possível quando eu sei que está bagunçado e onde eu preciso colocar no lugar. Quais são os lugares que eu preciso acessar? Perfeito. Tem uma outra parte que eu tinha deixado para o final aqui, que também é daquela página do Livro dos Espíritos, mas eu não tinha lido esse final. Era para a gente concluir assim esse raciocínio para ficar mais fácil. Pergunta: a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? Certamente. Como os seus pais devem trabalhar por seus filhos. E é por isso que Deus
fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudar mutualmente, o que é muito frequentemente desconhecido na vossa sociedade atual. Então, acho que casa aí com o que a Samantha está tentando nos dizer, que é natural, até o amor paterno, fraterno, desculpa, paterno, materno e filial, ele é natural para, nessa ordem natural, para que a gente tenha disciplina e flua na nossa evolução tranquilamente. Mas nós, como somos seres imperfeitos e muito complexos, aí entramos com os sentimentos aí que a Sam disse, não calamos nossos defeitos e desordens, e onde fica tudo atribulado, onde o mundo tem não é desordem, onde o mundo tem esqueci a palavra, vai falhando, né? Onde o mundo vai caindo ali num esmo. Eu estava pensando sobre as chuvas aqui, Sam, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, são morros, certo? E mar. E aí eles constroem a casa aqui. É óbvio, gente, que em algum momento a natureza vai, com a chuva, vai empurrar esse morro para baixo. É a ordem da natureza. E aí, o que que o ser humano fez? Foi lá, construiu um monte de casa, né? Não estou justificando os fins e os meios, mas tentando ter uma visão macro. Era certo que não ia dar certo, né? Nós não cumprimos uma ordem da natureza. O morro é normal que ele ia desabar. Mesma coisa do pessoal do sul, eles fizeram a cidade do lado de um rio grande que deságua no mar. Eles estão dentro de um vale. Choveu muito, o vale subiu. Olha como nós poderíamos ter um pouco mais de conhecimento como sociedade, como humanidade e evitar, né, certas tragédias na nossa vida. Mas somos assim, né? Seguimos tentando ser melhor cada dia um pouquinho. Mas alguém gostaria de colaborar com alguma coisa? A gente teve recentemente, né, no fim de semana passado, a festa de Ogum, que é o orixá da lei, né, da ordem. E aí, pensando nesse tema, né, Coincidência foi eu que fiz também, né? Então, O estudo dele. né, então, a gente pensando aí na ordem, na disciplina, são duas coisas que precisam caminhar juntas mesmo, porque a lei divina é uma só, né? Ela não faz curva, é uma só, é a lei, né? E a disciplina é a nossa escolha de seguir a lei, a nossa escolha racional e emocional, vamos dizer assim, não sei se seria essa a palavra, mas de seguir a lei de corpo e alma, né? Esse é o caminho da evolução, que às vezes eu às vezes, né, pensar a questão da disciplina como algo que vem de fora, que a ferro e fogo, mas eu acho que no processo de evolução a gente incorpora, entendendo que a lei de Deus é única, uma ordem só, que tudo está devidamente no seu lugar, a gente aceita essa disciplina, esse jugo que Jesus dizia, né? O Uhum. jugo leve, de como escolha nossa mesmo, né? Então é assim que os cavaleiros sempre falavam, é a questão de seguir a lei, e é uma escolha de seguir a lei, né? Porque faz sentido seguir a lei, não é só porque mandou, é porque a gente compreendeu que a lei é assim, né? E que
a gente, por falta de disciplina, a gente vai tentando moldar a lei divina ao que é conveniente para nós, né? Tem um escritor indiano que ele fala que os livros religiosos é onde existe mais confusão sobre as coisas, porque cada um interpreta do jeito que quer. Cada um que leu uma frase vai lá e faz um comentário e molda para aquilo que é conveniente naquele período, naquele momento, né, daquelas pessoas. Mas os ensinamentos da Bíblia toda e de todos os outros livros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso em qualquer religião é assim, né? E a gente tenta fazer um monte de Exatamente. coisa, né? Então, assim, quando a gente escolhe seguir a lei por amor, aí é essa disciplina, porque a gente vai brigar com os nossos desejos, com as nossas vontades, que às vezes puxam a gente fora. Tem até a frase que você pôs do Cortella, mas ela é do Buda, né? E o Renato Russo usou numa música também, né? Disciplina é liberdade. Então, assim, quando eu escolho seguir a lei, eu sou livre. Não, não é o contrário, né? Assim, eu estou seguindo a lei, então eu estou preso ali. Não, quando eu opto por seguir a lei de Deus, eu sou livre, porque a lei de Deus é perfeita, né? Se eu sigo aqueles passos, é o caminho reto da evolução, né? É isso que eu queria falar. Perfeito. Você citou aí o primeiro mandamento. E no meu estudo aqui eu coloco que uma não, a mais importante ordem e disciplina é seguirmos os mandamentos bíblicos. Você disse, citou o primeiro aí, mas se seguirmos aquela ordem ali, de fato, por exemplo, na Bíblia, ele te garante a conquista da paz, da prosperidade, do amor e da comunhão, né, que eles dizem lá nas palavras deles. É bem isso mesmo. Olha como vem do alto, né? A lei, a ordem e a disciplina. Para mim foi uma lição importante, porque eu realmente achei que era mais algo social do que espiritual. Então é isso, pessoal. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Agradecer, Babi, gostei muito. Muito bom. Vou falar igual o Faustão. Eu que agradeço a paciência, a audiência. Voltamos ao próximo estudo no próximo domingo. É isso Obrigada. aí. Boa noite. Boa Nos noite, vemos Babi. amanhã e um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite.